irmãos e amigos da Igreja Batista Central. Gostaria de refletir com os irmãos no livro de Esther. Só recapitulando a história de Esther, o seu nome verdadeiro era Hadassah, né? Esse foi o nome dado a ela para proteger a identidade dela, que era judia. Ela era órfã e foi levada para morar com seu primo Mardoqueu. E aconteceu muitos processos na vida de Esther, e Esther chegou a ser rainha, né? Ela se casou com o rei Xerxes e chegou ao posto de rainha. E refletindo sobre a vida de Esther, nós vemos que ela passou por muitos processos, desde a sua saída da sua cidade até a chegada na outra cidade, quando o rei, né, pediu que, quando o rei estava escolhendo uma outra rainha, né, ela passou por todo o processo, juntamente com muitas meninas, e ela chegou, no fim, a ser rainha. E o que nós podemos aprender com a vida de Esther? Esther, ela não ficou presa à sua condição de judia perseguida. Na verdade, ela foi além, ela conseguiu, no final da história a gente vê que ela consegue salvar o povo dela, o povo judeu, né? Então ela não ficou presa na história dela de uma menina órfã, uma menina que tinha muitos problemas, mas ela conseguiu dar um passo à frente. Ela olhava além da condição dela de judia. E ela entendia que o Senhor podia mudar qualquer história, qualquer capítulo da nossa vida, e a gente tem que pensar da mesma forma. Muitas vezes nós estamos enfrentando muitos problemas e precisamos entender que precisamos dar aquele passo, precisamos ir além da nossa condição, claro, dependendo do Senhor. Um segundo ponto que eu gostaria de levantar com os irmãos é que Esther, ela confiou e obedeceu a Deus. E ela era muito fiel ao seu primo Mardoqueu. Então ela obedeceu, confiou e sabia que Deus, no momento certo, iria livrá-la daquele momento onde ela precisava enfrentar o rei, mesmo não sendo chamada, né? Porque naquele tempo, se a esposa não fosse chamada pelo rei, no caso, para ir vê-lo, ela não podia se apresentar diante do rei. E Esther, para salvar o seu povo, ela deu esse passo, confiando que Deus estava ali com ela. Ali podemos ver no capítulo 2:15, que diz: quando chegou a vez de Esther, filha de Abidail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Então, que possamos ter o exemplo de Esther e obedecer a Deus e confiar que no momento certo Deus age. E o último ponto, Esther teve coragem de enfrentar a situação dela, como eu já falei aqui, dando aquele passo de ir ver o rei, e depois contando tudo o que aconteceu. Então, que possamos estar revestidos de coragem e dar aquele passo que precisamos, e que muitas vezes a gente ficou balançado, né? Na verdade, seria a palavra correta. Então, que possamos refletir sobre a vida de Esther. E o capítulo 4:14 ali, onde acredito que seja um dos versículos mais conhecidos, que diz assim, ali na parte B: Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento assim que você chegou à posição de rainha. Então Deus foi na verdade, a Esther foi passando por processos, né? Então, muitas vezes a gente quer chegar ao resultado final sem passar por processos. Mas realmente Deus vai fazendo
tudo na hora certa, tudo vai se encaminhando no momento correto. Então que possamos refletir sobre a vida de Esther. Acredito que ela foi rainha porque Deus quis e esse era o propósito da vida dela e ela tinha que salvar o povo dela. Então que nós possamos, aonde nós estamos, fazer a diferença, que possamos obedecer a Deus, que possamos buscar a Deus mais e mais, que possamos estar firmes na sua palavra, para que cada passo que dermos seja da vontade de Deus. Eu desejo a todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe.